Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos momentos assim mais impressionantes da história antiga. O fim de um exílio de 70 anos. As fontes que a gente tem são trechos do livro de Esdras, com notas de estudo e até mapas que ajudam a gente a montar esse quebra-cabeça. A história é a seguinte: o povo judeu, que estava cativo na Babilônia por gerações, de repente recebe permissão para voltar para casa. E isso já levanta uma pergunta central que vai guiar nossa conversa aqui. O que aconteceu ali foi, sei lá, um milagre, um ato puramente divino? Ou foi um lance de mestre na geopolítica da época, um cálculo político bem frio? Ou será que a resposta é os dois ao mesmo tempo? Pois é. Essa é a pergunta-chave, né? E o que é fascinante nesse material é que ele permite que a gente explore justamente essa tensão. A gente tem um decreto de um rei persa, Ciro o Grande, que muda o destino de um povo inteiro. Mas por trás desse decreto existe uma teia assim super complexa de profecias antigas, de estratégia militar e a logística maluca de mover milhares de pessoas e um tesouro de valor incalculável através do deserto. É onde a fé e o pragmatismo se encontram de uma forma, olha, espetacular. Vamos começar por esse decreto, que é o gatilho de tudo. Vamos lá. O texto começa de um jeito muito direto. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, mas a frase seguinte já me pega. Ela diz: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. O que me surpreende aqui é essa conexão imediata, porque o autor faz questão de amarrar decreto de um rei estrangeiro, um não-judeu, a uma profecia judaica antiga. O que ele quer que a gente entenda logo de cara com isso? Ele quer que a gente entenda que, na visão dele, nada acontece por acaso. As notas de estudo nos situam ali em 538 a.C. A profecia de Jeremias, que foi feita muitas décadas antes, dizia que o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Se a gente contar a partir da primeira leva de deportados, lá por volta de 605 a.C., a matemática fecha. Para o autor bíblico, Ciro pode até achar que a ideia foi dele, mas ele é só uma peça num tabuleiro muito maior. O texto chega a dizer que Deus despertou o espírito de Ciro, ou seja, a iniciativa final não é humana, é divina. Mas espera aí. Um cético poderia olhar para isso e dizer: claro, essa é a interpretação de quem escreveu o texto religioso. Olhando para o homem, Ciro, o que a história nos conta sobre ele? Ele era conhecido por ser um rei piedoso que ouvia vozes divinas, ou ele era um estrategista brilhante e bem pragmático? Essa é uma ótima provocação. A história secular nos mostra um Ciro extremamente inteligente e, de fato, um estrategista genial. A política dele era o oposto da dos babilônios que ele conquistou. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, destruía nações, ele deportava as elites, misturava os povos e tentava assim apagar identidades para evitar rebeliões. Era uma política baseada na força bruta. Certo. Ciro percebeu que isso gerava ressentimento e instabilidade. A política persa era mais sutil, era tipo: voltem para suas terras, reconstruam seus templos, adorem seus deuses e paguem seus impostos em dia, claro. Ao fazer isso, ele não era visto como um conquistador, mas como um libertador. Ele criava províncias leais e gratas a ele. Existem outros documentos da época, como o famoso Cilindro de Ciro, que mostram ele fazendo a mesmíssima coisa com outros povos. Ah, então isso não foi um tratamento VIP exclusivo para os judeus. Exatamente. Era um modus operandi persa. Era política externa padrão do Império. Mas o que é único aqui é como essa política se encaixou como uma luva na esperança profética dos judeus. Para outros povos foi uma ótima política. Para os judeus, foi a mão de Deus na história. Então, o que parece um milagre para os judeus é, ao mesmo tempo, uma jogada geopolítica brilhante para os persas. A fé de um povo e a estratégia de um império se encontraram perfeitamente naquele momento. Nossa, isso muda tudo. E quem atende a esse chamado? O que me chama a atenção no decreto é que ele é um convite, não é uma ordem. Diz: todo aquele que dentre vós for do seu povo, suba para Jerusalém. Isso me faz pensar,
por que alguém escolheria não ir? Essa é uma pergunta que revela o drama humano por trás do texto. Pensa bem, o exílio durou 70 anos. Ninguém que foi deportado originalmente estava mais vivo. As pessoas que ouviram esse decreto nasceram na Babilônia. Elas falavam aramaico, tinham seus negócios, suas casas, suas redes de contatos na maior e mais desenvolvida metrópole do mundo da época. Para eles, Judá era uma história contada pelos avós. Jerusalém não era uma capital gloriosa, era um monte de ruínas. Voltar significava largar tudo, a segurança, o conforto, para uma jornada perigosa de meses, para chegar num lugar devastado e começar a vida do zero. Era uma aposta gigantesca. Faz todo sentido. Era a escolha entre o conforto do presente e a promessa de um futuro incerto, né? Baseado numa identidade ancestral. E, para os corajosos que decidem ir, o rei não só dá a permissão, ele basicamente organiza um financiamento coletivo. O decreto diz para os vizinhos ajudarem com prata, com ouro, com bens e com gado. Por que o império pagaria para eles irem embora? Não era mais fácil só abrir o portão e dizer boa viagem? Ser miserável e revoltada é um problema. Ciro não queria que um bando de refugiados empobrecidos chegassem em Judá e criasse mais instabilidade na fronteira do seu império com o Egito. Ele queria que eles chegassem lá com recursos para reconstruir a economia local. Uma Judeia reconstruída com um templo funcionando e um povo grato à Pérsia seria uma aliada leal e uma fonte de impostos. É um investimento. Para o império, era mais barato financiar essa colonização ao contrário do que manter um exército enorme na região para apagar incêndios. Que incrível! Quer dizer, o retorno não é só permitido, ele é incentivado e patrocinado pelo Estado. É quase um projeto de nação com capital de risco persa. E esse apoio de Ciro vai além do dinheiro e do gado. Ele devolve algo que o dinheiro não compra, certo? Os tesouros do templo. E esse ponto é o que vira o jogo todo emocionalmente e simbolicamente. Quando Nabucodonosor saqueou Jerusalém, ele não levou só ouro e prata. Ele levou os utensílios sagrados do templo de Salomão e os colocou no templo do seu deus, Marduk, na Babilônia. Aquilo foi o ato supremo de humilhação. Foi uma declaração visual para o mundo inteiro de que o deus da Babilônia era mais forte que o deus de Israel. Foi a materialização da derrota. Entendi. Era como capturar a bandeira do inimigo e pisar em cima dela em praça pública. Exatamente. Por 70 anos, aqueles objetos foram um troféu de guerra, um lembrete diário da humilhação. Agora imagina a cena que o texto descreve. O próprio Ciro manda pegar esses utensílios e os devolve. É a reversão completa daquele ato. Não é só a devolução de um tesouro, é a devolução da honra, da dignidade, da identidade roubada. É Ciro, o novo poder mundial, dizendo publicamente: o Deus de vocês não foi derrotado. O ciclo da humilhação acabou. A história de vocês vai recomeçar. E o texto entra num detalhe que parece quase obsessivo. Ele lista os itens, olha só, 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas. A lista continua até chegar a um total de 5.400 peças. Por que essa precisão toda? Parece um recibo de alfândega no meio de um texto sagrado. Qual a necessidade disso? Essa contabilidade minuciosa serve a dois propósitos, assim, geniais. Primeiro, ela dá a dimensão da coisa. Não foi um gesto simbólico com 2 ou 3 taças. Foi uma restituição massiva, um tesouro de verdade. Segundo, e talvez mais importante, é um ato de prestação de contas. Isso mostra que a devolução foi oficial, séria, auditada. Cada peça era sagrada, cada peça foi contada na saída e seria contada na chegada. Isso conferia uma legitimidade enorme a todo o processo e ao líder encarregado de transportar tudo isso, um homem chamado Sesbazar, o príncipe de Judá. Ele não estava levando uma doação qualquer, ele estava transportando o patrimônio restaurado da sua nação com um inventário oficial assinado pelo rei. Ok, então temos esse líder, Sesbazar, com um decreto real, financiamento, uma caravana de pioneiros e um inventário completo dos tesouros da nação. Ele está indo para casa. Mas que casa era essa?
O mapa que a gente tem aqui nas fontes conta uma história um pouco diferente da que a gente imagina, não é? Completamente diferente. E olha, sem entender esse mapa, a gente não entende os próximos 100 anos dessa história. Quando a gente pensa no retorno, a gente imagina eles voltando para o grande e glorioso reino de Davi e Salomão. Mas o mapa da Judéia sob o domínio persa mostra uma realidade bem mais dura. A nova província, que os persas chamavam de Yehud, era minúscula. Era um pequeno território ao redor de Jerusalém, espremido entre outras províncias. E quem eram esses vizinhos? O mapa mostra Samaria ao norte e Idumeia ao sul. Eram povos amigos, esperando de braços abertos, ou o clima era mais complicado? O clima era extremamente complicado, especialmente com o pessoal de Samaria. Os samaritanos eram descendentes dos israelitas que não foram para o exílio e que se misturaram com outros povos trazidos pelos assírios séculos antes. Eles tinham sua própria forma de adorar o Deus de Israel, com seu próprio templo em um outro monte. Quando os exilados de Judá voltaram, cheios de zelo pela pureza da sua fé e com um decreto do rei para reconstruir o templo em Jerusalém, os samaritanos viram aquilo com enorme desconfiança. Para eles, era como se os primos distantes que sumiram por 70 anos voltassem se achando os donos da casa. Nossa! A tensão era inevitável. E como os livros de Esdras e Neemias mostram depois, essa tensão rapidamente se transformou em oposição aberta e até sabotagem. Uau! Então eles não voltaram para uma terra vazia. Eles voltaram para uma vizinhança hostil, num território pequeno, como uma província de uma superpotência estrangeira. A terra prometida agora era um pequeno enclave político e eles precisavam de muita habilidade, não só para reconstruir os muros, mas para navegar as intrigas da região. Exatamente. A permissão de Ciro era o ingresso para a festa, mas não garantia que a festa seria boa. Eles tinham a bênção de um rei que morava a milhares de quilômetros de distância, mas tinham que lidar com a hostilidade do vizinho do lado todos os dias. Isso coloca todo o heroísmo da reconstrução em uma nova perspectiva. Eles estavam lutando em duas frentes, contra os escombros de sua própria cidade e contra a oposição política dos vizinhos. Então, vamos juntar as peças. Voltando à nossa pergunta inicial. Milagre ou política? A resposta parece ser um sim espetacular para os dois. A gente tem um decreto de um rei pagão que é uma obra-prima de estratégia imperial persa, mas que para os judeus é o cumprimento literal de uma profecia antiga. A gente tem um retorno que não é uma migração em massa, mas uma expedição de pioneiros corajosos, enquanto muitos preferiram a segurança da Babilônia. E temos a devolução de tesouros sagrados, que era ao mesmo tempo um ato de reparação histórica e um investimento persa na estabilidade da região. É o início de um capítulo novo, nascido de uma confluência quase inacreditável de fatores. Isso nos deixa com uma reflexão final, que vai além do texto. O decreto foi o passo 1, o catalisador. Mas a reconstrução de um povo é muito mais complexa do que reerguer paredes ou reaver objetos. Para aquela geração que nasceu e cresceu na Babilônia, que talvez nunca tivesse pisado em terra de Israel, o que significava de fato voltar para casa? A casa deles, na prática, era a Babilônia. Jerusalém era um ideal, um sonho, uma história. Como se cria uma identidade comunitária, uma fé vibrante, num lar que é ancestral, mas ao mesmo tempo completamente estranho e cheio de novos desafios. A permissão para voltar foi apenas o começo. A verdadeira e mais difícil jornada, a de se redescobrir como povo naquela terra, estava apenas começando.